Bem-vindo à segunda semana da nossa série Equilíbrio. Welcome to the second week in our series about balance. Equilíbrio é algo fantástico. Balance is a fantastic thing. Nós nascemos para ter equilíbrio. You were born in order to have balance. Nós temos o que os médicos chamam de sistema vestibular. This is vestibular system. All right, good. O sistema We have what vestibular. doctors call the vestibular system. Este sistema vestibular é composto por um grupo de órgãos localizados no ouvido. And this the system is made up of a group of organs that are based in your ear. Cuja função é manutenção de equilíbrio. And their sole function is to maintain balance. É o que nos permite nos mover, não é, do espaço, através do espaço, e não sentir que o mundo está tombando. It's what allows us to move through time and space and not feel like the world's crumbling around us. Eu e você fomos criados para o equilíbrio. We were made for balance. E quando as coisas estão em desequilíbrio, And when things are out of balance, nós vivemos a nossa vida com medo, we live our lives in fear. nos sentindo vulneráveis, sem chão, sem We alicerce. live feeling vulnerable without having any base. E eu quero estar falando especificamente, então, nessa série de 3 semanas, So what I want to be talking about specifically throughout this 3-week series é sobre como encontrar equilíbrio financeiro nas nossas vidas. is how to find financial balance in our lives. Porque quando as nossas finanças estão em desequilíbrio, Because when our finances are out of a balance, nossa paz, our peace, nosso sono, our os sleep, nossos our relacionamentos, a relationships, nossa habilidade de sermos generosos são afetados. our ability to be generous, all of that is affected. Quando a nossa vida financeira está em desequilíbrio, When our financial lives are out of balance, nosso relacionamento com Deus está afetado. our relationship with God becomes affected. Na semana passada eu comecei dizendo que esse sermão está sendo adaptado de uma série de mensagens que eu ouvi de um pastor, amigo meu chamado Brad Kendall. So last week I shared with you that this message series has been adapted from a series of messages preached by a friend of mine who's a pastor named Brett Kendall. Ele pregou esse sermão alguns meses atrás e me abençoou muito. Eu senti que seria uma oportunidade de abençoar a Igreja Brasileira da Esperança também. And he preached about this a few months ago, and it really blessed me, and I felt that this was a good time to share this with the Brazilian Church of Hope. Na semana passada nós iniciamos falando sobre a importância de combatermos a mentira que nos contaram. So last week we started talking about the importance of coming against the lies that have been taught Que to para us. sermos felizes precisamos ter mais dinheiro e comprar mais coisas. Where in order to be happy we need to have more money and buy more things. Ao invés disso, nós devemos fugir do amor ao dinheiro Instead of this, we are called to flee from the love of e money buscar a justiça, o amor, a perseverança e a mansidão. and seek righteousness, love, gentleness. 1 Timóteo, Paulo nos diz para não sermos arrogantes, In 1 Timothy, Paul tells us to not be arrogant colocarmos a nossa esperança no Senhor. and to place our hope in the Lord. Terminei o sermão na semana passada convidando os irmãos So we wrapped up last week by inviting you para se juntarem juntamente comigo num desafio de 30 dias sem novas aquisições. to join me in a 30-day challenge, to come alongside me in a 30-day challenge of not purchasing any new things. Fazendo um jejum de 30 dias, So to have a 30-day fast sem comprar nada novo. without buying anything new. Eu posso dizer que no domingo à noite, quando eu voltei para casa, eu quase que comprei um livro no Amazon. And I can tell you that Sunday night as I got home, I almost bought the book on Amazon. Mesmo sem precisar, achei que era um tema tão legal que talvez eu poderia ler, e aí eu acabei quase comprando. Even though it was something I didn't need it, I thought it was a good topic, and maybe someday I'd read it, so I almost bought it. É tão fácil continuarmos comprando as coisas, acumulando as coisas sem realmente necessitarmos. It's so easy to continue accumulating things without really needing them. Então o desafio, eu não sei quantos de vocês começaram. So it was a challenge. I don't know how many of you are participating in it. Se você não começou, você tem a oportunidade de começar. If you don't, you have the opportunity to start. Se você já começou e já comprou alguma coisa, começa de novo. If you started and already bought something, then start over. Mas 30 dias sem novas It's aquisições. 30 days with no new purchases. Nós, ao invés de aumentarmos as nossas possessões, And rather than increasing our possessions, nós vamos investir no nosso relacionamento com Deus e com os outros. we'll be investing
others. Desafio de pelos próximos 30 dias. So the challenge of throughout the next 30 days, Acordar pela manhã e dizer, eu tenho o suficiente. to wake up in the morning and say, I have enough. Eu estou satisfeito e grato a Deus pelo que eu tenho. I'm satisfied and thankful to God for what I have. Porque Jesus é suficiente. Because Jesus is enough. Hoje à noite, irmãos, eu gostaria de começar com a seguinte equação, que eu tenho certeza de que muitos de nós conhecem muito bem. So tonight I'd like to start off with the following equation, which I'm sure that many of us know very well. Contas, do we have it? Contas mais zero de economias, mais o aumento de dívidas, mais a incapacidade de honrar a Deus com as nossas finanças, resulta em estresse. So our bills plus zero savings plus escalating debt plus the inability to honor God with your wealth equals stress. Tenho certeza absoluta que ninguém aqui quer viver assim. I'm certain that nobody here wants to live like that. Como é então que nós queremos viver? So how do we want to live? Dá uma olhada nessa outra equação. So let's look at the following equation. Vivendo com o que nós temos, mais uma dívida manejável, mais uma poupança para emergências ou para o futuro, mais investimento na obra de Deus, resulta em tranquilidade. So living within our means, manageable debt, plus savings for emergencies and future, plus giving to God's work equals serenity. Como é que nós chegamos lá? So how do we arrive at that place? Hoje à noite eu gostaria de ser bastante prático. So tonight I'd like to be very practical. Primeiro nós precisamos entender a realidade atual. So first we need to understand the current reality. Em outras palavras, nós precisamos entender onde é que nós nos encontramos na nossa vida, na nossa jornada na área financeira. In other words, we need to figure out and understand where we are at in our journey, in our financial Sabe quando journey. você vai no Mall of America? You know when you go to the Mall of America, Você está tentando chegar numa loja, você não sabe onde fica. you're trying to maybe find a store in the mall, you don't know where it's at. Então, em vez de ficar andando no shopping inteiro procurando a loja, So rather than walk around the entire shopping eu center, espero que você procure o mapa. I would hope that you would go to the map. E nesse mapa, a primeira coisa que você tem que procurar é aquele pontinho vermelho que diz: você está aqui. And on that map, the first thing you need to do is look for that little red dot that says you are here. Nós precisamos entender a nossa realidade atual. We need to understand our current reality. Por que isso é importante? Why is that important? Porque você não pode chegar ao seu resultado desejado Because you can't arrive to your desired destination até você entender a sua realidade atual. until you can understand what your current reality Se is. você não souber aonde você se encontra, não dá para chegar em lugar nenhum. If you don't understand where you're at, you can't arrive at any place. E para entender a nossa realidade financeira atual, And in order to understand our current financial nós temos reality, que monitorar os nossos gastos. we need to monitor our spending. Provérbios 27, 23, 24, aprendemos o seguinte princípio: esforce-se para saber como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. In Proverbs 27, 23 to 24, we learn the following piece of wisdom, which is, know the state of your flocks. Put your heart into caring for your herds, for riches don't last forever, and the crown might not be passed on to the next generation. O princípio aqui é muito simples. So the principle here is very simple. Saiba o que está acontecendo. Know what's happening. Saiba onde o seu dinheiro está indo. Know where your money's going. Na semana passada nós falamos sobre uma coisa super profunda que eu gostaria de repetir mais uma vez hoje à noite. Last week we talked about a very profound thing, which I'd like to repeat tonight. Você sabe o que acontece quando você gasta $5 em algo desnecessário? Do you know what happens when you spend $5 on something unnecessary? Você deixa de ter $5. You no longer have $5. Very deep. Se você gastar $5 em alguma coisa que é desnecessária, So if you spend $5 on something that's not needed, você deixa de ter $5. you no longer have $5. E é muito fácil gastar $5. And it's very easy to spend $5. Faça isso 12 meses e você não tem $60. Do that 12 times, you're out $60. $5, irmãos, nós gastamos assim, ó, sem nem pensar. We spend $5 like that, we don't even think about É it. uma visita ao McDonald's, It's a visit to McDonald's. Grande Mocha do Starbucks. Grande Mocha from Starbucks. Meu pai está chegando do Brasil daqui a
um mês, eu acho, e a única coisa que ele pede para escrever no papelzinho para a imigração, depois que ele passa, é como pedir um grande mocha no Starbucks. Essa é a única coisa que eu escrevo no papel e ele entrega para a pessoa. My dad's coming in about a month, and he asked, the only thing he asked to write on a slip of paper to give to the immigration officer is how to ask for a grande mocha. Quer dizer, um pote de sorvete custa $5. Thing of ice cream costs $5. Se você gastar $5 12 vezes, você deixa de ter $60. So if you spend $5 12 times, you're out 60. Faça isso 12 vezes por mês, ou seja, por ano, 12 meses todo ano, você deixa de ter $720. So do that 12 times a month, 12 times out of the year, you're out $720. É muito sorvete. That's a lot of ice cream. Você não vai chegar ao resultado desejado até você entender a sua realidade atual. So you're not going to arrive at your the desired place without understanding where you're currently Então at. aqui vai mais um desafio para você. So here's one more challenge. Pelos próximos 30 dias, For the next 30 days, mantenha um registro então de onde você gasta cada centavo do seu dinheiro. keep a register, keep a log of everywhere where you spend every cent of your money. Aonde é que o seu dinheiro está indo? Where is your money going? Tem gente que termina o mês e diz: eu não sei para onde o dinheiro foi. There are people that get to the end of the month and say, I have no idea where it went. Trabalhei, recebi, tive até hora extra, mas acabou o mês e não tem nada sobrando, não sei aonde o dinheiro foi. I worked, I earned my paycheck, I even had overtime, and I have no idea where my money is. Talvez você tenha a sua maneira de administrar os seus recursos, Maybe you have your way of managing your resources, mas você pode usar esses recursos aqui. but you can use these resources here. Se você quiser, depois eu posso te passar também. And if you'd like, I can give you some information Então, as well. monitore os seus gastos. Pelos próximos 30 dias, esteja de olho para saber aonde foi que o seu dinheiro foi parar. So monitor your spending. Find out where your money went. Então, primeiro, você precisa saber qual é a sua realidade atual. So first you need to understand what your current reality is. Segundo, você precisa identificar qual o resultado desejado. Secondly, you need to identify the desired outcome. Em outras palavras, onde é que você quer chegar financeiramente? In other words, where do you want to arrive? Quais são as suas metas? What are your goals? Eu acho que, por impulso, nós diríamos que o nosso resultado desejado, o Ryan disse isso hoje, é que eu quero ganhar um monte de dinheiro. I think out of an impulse you'd say, I want to make a lot of money. Esse é o nosso resultado desejado. That's our desired outcome. Cheguei nos Estados Unidos, já vai fazer 5 anos, ainda não ganhei dinheiro. Eu quero comprar um posto de gasolina no Brasil, eu quero ganhar muito dinheiro. I arrived from Brazil 5 years ago and I still haven't made any money. I want to make a lot of money. Qual é o resultado desejado? So what is your desired outcome? Talvez eu quero economizar o máximo que eu puder, seja a sua resposta. Maybe your answer would be, I want to save as much as possible. Talvez eu quero gastar menos do que eu ganho, porque todo mês eu gasto mais do que eu ganho. Maybe I want to spend less than I make because every month I spend more. Qual é o seu resultado desejado? What is your desired outcome? Essas são boas metas. What's your good goals? Mas se você é um seguidor de Jesus, But if you are a follower of Jesus, você tem que considerar o desejo de Deus para a sua vida, para o seu futuro financeiro. you need to consider God's desires for your life. For your Onde é que o financial vision. Senhor quer que você esteja financeiramente, ou como liderar sua vida financeira? Where does God want you to be financially? How does He want you to manage your financial life? E para nós entendermos qual é o desejo de Deus para as nossas finanças, And so that we can understand what God's desire is for our nós finances, temos que mais uma vez nos voltarmos para a sua palavra. we need to once again we need to look at His Word. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e todo o seu povo lhe pertence. Psalm 24:1 says, "The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him." Infelizmente, na maioria das vezes, irmãos, nós pensamos que fomos nós que fizemos o que temos. And unfortunately, many times we believe that we were the ones who made what we have. Nós pensamos que foi o nosso conhecimento e as nossas habilidades. We think it was our knowledge or our abilities. Foi o nosso trabalho suado que nos levou a alcançar
todas as coisas que temos. It was our hard work, our sweat that led us to achieving everything we have. Que nós fizemos todo o dinheiro. And we made all that money. Mas se você for honesto com você mesmo, But if you were to be honest with yourself, você vai concluir que tudo que você tem vem do Senhor e tudo pertence ao Senhor. you'll come to the conclusion that everything that you have came from the Lord and everything you have belongs to the Lord. Tudo que você tem vem do Senhor e pertence ao Senhor. Everything that you have comes from the Lord and belongs to the Lord. Deus é provedor de tudo que possuímos. God is the provider of everything we have. Em tempo de fartura, nós agradecemos a Deus por sua provisão. In times of plenty, we thank God for His provision. Em tempos de dificuldades, nós clamamos a Ele porque reconhecemos que Ele é o nosso provedor. And in times where things are tough, we cry out to Him because we recognize that He is our provider. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajudaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deuteronomy 8:17-18 says, You may say to yourself, My power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Queridos, nós não somos donos das nossas coisas. We don't own the things we have. Nós somos mordomos das coisas de Deus. We manage the things of God. E o que é ser um mordomo? And what does that mean? A.W. Tozer define mordomia bíblica assim. It's there. A.W. Tozer defines biblical stewardship like this. Mordomo é alguém a quem foi confiado riqueza ou propriedade de outro e cuja responsabilidade é de administrar, tendo em vista o bem-estar do proprietário. So a steward is someone who is entrusted with another's wealth or property and charged with the responsibility of managing it in the owner's best interest. Nós somos mordomos das coisas do Senhor. So we are stewards of the things of the Lord. Vamos supor que você está saindo de férias por 3 semanas. So let's imagine that you're going on vacation for 3 weeks. E aí você pede então ao Vladimir para olhar sua casa durante o tempo que você vai estar fora. And so during the time you're out, you ask Vladimir to keep an eye on your house. Depois de 3 semanas curtindo uma praia no Brasil, você retorna. After 3 weeks enjoying the beach in Brazil, you Vai come back, para sua casa e tenta abrir a porta. you go to your home, you try to open the door, E aí você percebe que as fechaduras todas foram alteradas. and then you realize that all the locks have been changed. Você bate na porta e de repente atende alguém que você não conhece. You knock on the door and somebody that you've never met before answers the door. Daí você diz: quem é você? Essa é a minha casa. So you say, who are you? This is my home. Oh não, nós compramos essa casa de um cara chamado Vladimir. Oh no, we bought this house from some guy named Vladimir. Aí você diz: como assim? And you might say, how so? Então você sai correndo, vai para a casa do Vladimir e você pergunta o que aconteceu. So you take off running, you go to Vladimir's house, you ask him what happened. Daí ele responde: desculpa pelo transtorno, mas eu vendi a casa e fiz um ótimo lucro. And so then he says, oh, I'm sorry for the inconvenience, but I sold the house and I made a big profit. Qual vai ser a sua resposta? What will be your answer? Você não tinha o direito de fazer qualquer coisa com a casa a não ser cuidar dela. You didn't have the right to do anything with that home other than take care of it. A casa não era sua para It você wasn't vender. yours. It wasn't yours to sell. Você deveria ter simplesmente tomado conta da minha casa. You were supposed to only take care of my home. O que significa ser um bom mordomo? So what does it mean to be a good steward? Talvez você esteja dizendo: pastor Leandro, você quer que a gente dê o dízimo e que a gente honre a Deus com 10% do nosso dinheiro, porque o dízimo pertence a Deus. Maybe you're saying or thinking, Pastor Leandro, you want us to give our tithes and honor God with 10% of what we make because that tithe belongs to God. Errado. Wrong. Sim, a Bíblia nos chama para entregarmos a 10ª parte, dízimo, a Deus e a sua obra. Yes, the Bible does call us to give a tenth of what we have to God and His work. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, But what the Bible also teaches us que tudo
pertence a Ele. is that everything belongs to Him. 100%. 100%. 100% do que você tem pertence ao Senhor. 100% of what you have belongs to God. Eu não dou a Deus os meus 10% e depois eu faço o que eu quiser com o restante. So I don't give my 10% to God and then do whatever I please with the other 90. Se do Senhor é a terra e tudo que nela existe, So if the earth is the Lord's and everything in it, então tudo o que nós temos na realidade não é nosso, é do Senhor. then everything we have in reality isn't our own, it's God's. Pertence a Deus. It belongs to God. Portanto, nós temos a responsabilidade de usar as coisas que pertencem a Deus para os seus propósitos. So we have the responsibility of using that which belongs to the Lord for His purposes. Nós temos a responsabilidade de administrar aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos para cuidar. We have the responsibility of taking care of that which God has entrusted in our hands. E dessa forma, talvez então nós deixaríamos de perguntar o que Jesus faria, And maybe doing this, we'd stop asking, what would Jesus do? mas nós perguntaríamos o que Jesus compraria. But maybe we would ask, what would Jesus buy? Como é que Jesus daria? How would Jesus give? Como é que Jesus investiria? How would Jesus invest? Se somos de Cristo, If we are in Christ, então o resultado desejado para as nossas finanças then the desired outcome for our finances deve se parecer com a visão de Jesus para as nossas finanças. should look like Jesus' vision for our finances, Um reino de generosidade. which is a kingdom of generosity. Um pastor fez a seguinte pergunta: quantos de nós vão chegar no céu e dizer, eu contribuí demais, eu tenho muito dinheiro? A pastor once asked the question, how many of us will arrive in heaven and are going to say, oh, I gave a ton of money? O que vai acabar acontecendo é que quando nós chegarmos lá, nós vamos dizer, eu poderia ter dado mais. What will likely end up happening is we'll get to heaven and we'll say, I could have done more. Poderia ter investido I mais. could have invested more. Poderia ter abençoado a vida de alguém em necessidade. I could have blessed somebody's life. who was in Poderia need. ter enviado mais para missões. I could have sent more to missions. Poderia ter alimentado mais crianças em necessidade. I could have fed more children who were in need. Nós somos o corpo de Cristo. We are the body of Christ. O corpo de Cristo é chamado a participar do reino de generosidade de Deus. And the body of Christ is called to participate, be a part of that kingdom of generosity of God. Primeiro, reconheça qual é a sua realidade atual. So first, recognize what your current reality is. Depois você identifique o desejo, não é? Qual é o resultado desejado, onde você quer chegar. So then identify the outcome. What is your desired outcome? Where do you want to arrive at? Por último, percorra o caminho da realidade atual até o resultado desejado. And finally, you need to then follow the path from what your current reality is to the desired outcome. Então, digamos que a sua realidade atual é que você mora em Egan. So let's say that your current reality is you live in Egan. Vamos dizer que o resultado desejado é que você quer passar o próximo final de semana em Duluth. So let's say that your desired outcome is you want to spend the next weekend in Duluth. Pensa só, se você não criar um plano estratégico para deixar a sua realidade atual, que é Egan, So let's think about this. If you don't create a plan or a strategic plan to leave your current reality, which is in Egan, e seguir a rota que leva até Duluth, and follow the path that leads to Duluth, você ou vai continuar em Egan ou você vai acabar em outro lugar, mas não vai chegar em Duluth. you will either stay in Egan or you're going to end up somewhere else, but you won't end up in Duluth. Ou seja, irmãos, In other words, você não vai alcançar o resultado desejado. you will not attain the desired outcome. Você não vai alcançar o resultado financeiro desejado. You won't reach your desired financial outcome Por acaso, by chance. você precisa ter um plano. You need to have a plan. Você precisa ter uma estratégia. You need to have a strategy. Para a maioria das pessoas, And for most o people, percurso da realidade atual para o resultado desejado the path that leads from the current reality to the desired outcome começa eliminando as dívidas. starts by eliminating debt. Nós não podemos encontrar equilíbrio em nossas
finanças enquanto estivermos vivendo cheios de dívidas. We can't find financial balance in our lives if we're living filled with debt. Uma das coisas mais fáceis que alguém pode fazer, One of the easiest things that somebody can do, e que a maioria de nós tem acesso, and what many of us have access to, é nos endividarmos até a cabeça com gastos de cartão de crédito. is to get fully indebted with credit cards. O Vladimir falou que ia trazer o dele para doar para a igreja hoje à noite. Depois de vender minha casa. He told me he'd bring his after selling my house to donate to the church. Nós nos endividamos muito facilmente usando o nosso cartão de crédito. So we get in debt very easily simply by using our credit card. É muito fácil. It's very easy. Por quê? Why? Porque só é necessário uma assinatura. Because you just need a signature. Simples assim. It's that simple. Passa o cartãozinho, Swipe the card. qualquer um pode fazer isso. Anybody can do that. Em seguida assina o seu nome, Sign your name. por fim vai para casa com uma TV de 55 polegadas. And go home with a 55-inch TV. Muito fácil. Very easy. Com apenas uma assinatura, With a simple signature. você pode virar de cabeça para baixo com as suas You finanças. can turn your financial life upside down. Irmãos, orem, Pray. esperem, Wait. discernam, Discern. peçam conselhos, Ask for advice. orem mais um pouco Pray some more. antes de assinar qualquer documento que vai te endividar. Before you sign off on any document that will get you in debt. Se você quiser chegar ao resultado desejado, If you want to reach your desired outcome, você precisa planejar. you need to plan. E uma das coisas que você precisa deixar de fazer é continuar fazendo dívidas, continuar comprando. And one thing you do need to do is to stop creating more debt. Stop continually buying stuff. A Bíblia é bastante clara a respeito de empréstimo. The Bible is very clear regarding borrowing. Diz da mesma forma que o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. It says, just as the rich rule the poor, so the borrower is servant to the lender. Pense assim, cada vez que eu acumular um pouco mais de dívida, Think about it this way. Each time that I accumulate a little more debt, eu tiro uma fatia da minha liberdade e dou para uma outra pessoa. I take off a slice of my freedom and I give it to somebody else. Cada vez que eu acumular um pouco de dívida, Every time I accumulate a little debt, tiro um pouquinho da minha liberdade e dou para outra pessoa. I take a little bit of my freedom and I hand it to somebody else. E a dívida é algo muito sério, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, pode acabar nos escravizando. And debt is a very dangerous thing because if we're not careful, it can end up enslaving us. Assim, então parte da nossa caminhada em direção ao resultado desejado So part of our journey towards a desired outcome deve ser declarar guerra contra a nossa dívida. should be to declare war against our debt. Quero encorajar você a fazer dois compromissos hoje. I want to encourage you to make two commitments Em tonight. primeiro, você ia checar os próximos 30 dias aonde é que você está gastando dinheiro. The first was that we're going to check for the next 30 days where your money is Não going. precisa mostrar para mim não. Mostra para o seu Não, esposo, para a sua esposa, Show para o it to seu your pai. show it to your wife, your husband, send it to your parents. Mas faça dois compromissos mais. Make two more commitments. Diga não a qualquer dívida desnecessária. Say no to any other unnecessary debt. Por quê? Porque se você está preso em um buraco, continuar cavando mais fundo não vai te tirar do buraco. Why? Because if you're stuck in a hole, continually digging more into the hole won't get you out. Quando você se encontra em um buraco, o melhor plano é realmente parar de cavar. When you find yourself in a hole, the best plan really is to stop digging. A verdade é que a gente provavelmente não vai sair do buraco nos próximos 2 meses, 4 meses, talvez 1 ano, 2 anos. The reality is we're probably not going to dig ourselves out of that hole in the next 2 months, 4 months, 1 or 2 years. Mas vai chegar, se você parar de comprar, se você parar de fazer mais dívidas, você vai chegar nesse ponto onde você consegue dizer não para dívidas futuras e quitar todas as suas dívidas. But if you do stop and say no to future debt, and you start working towards that goal, that you eventually will get. Sabe o que acontece quando você não tem mais que fazer pagamentos mensais do empréstimo de uma dívida que você adquiriu? You know what happens when you no longer have to make monthly payments toward a debt or something that you borrowed? O dinheiro agora passa a ser seu. That money is now yours. Você pode fazer o que você quiser com ele. And you can do anything you want with it. Contanto que você sabe que você está manejando, que você está gerenciando o dinheiro do Senhor.
As long as you're aware that you are being a steward, that you are managing God's money. Você pode investir no reino de Deus, You can invest in God's na kingdom, sua aposentadoria, in your no retirement, seu in futuro. your future. Pode comprar um carro novo, You can buy a new car. se for para servir os propósitos do reino do Senhor. If that were to serve the purposes of God's kingdom. Pode adotar uma criança da visão mundial. You could adopt a child. Pode comprar uma passagem para mim, para eu ir com a família lá para o Tahiti. You could buy a plane ticket for me and my family to go to the É um Hamptons. sonho da minha esposa, mas aí não deu para ir lá. My wife's dream, it just hasn't worked out. Mas a gente não vai colocar no cartão. We're not going to put this on the credit card. Você sabe a maneira mais fácil de dizer não a dívidas futuras? You know what the easiest way is to say no to future debt? Se desfaça dos seus cartões de crédito. Get rid of your cards. Porque eu ia trazer um shredder hoje à noite, mas eu decidi não trazer não. I was going to bring a shredder tonight, but I decided not. Eu não sabia o que ia causar no final, todo mundo trazendo cartão e depois fica todo mundo desesperado. I didn't know what would cause at the end. Everybody brings their cards up, and then everybody gets desperate. Mas eu tenho um shredder no meu escritório. I do have a shredder in my office. Se você quiser, hoje à noite nós podemos terminar destruindo os nossos cartões de crédito. If you would like to, tonight we can wrap up destroying our credit cards. Como seria, não é, se você não tivesse cartão de crédito? So what would it be like if you didn't have Se você só usasse o seu cartão de débito, If you simply use your debit card? talvez seria inconveniente algumas vezes, Maybe at times it would be inconvenient, mas o que te força a fazer é somente gastar aquilo que você tem. but what it does force you to do is simply spend what you have. E você deixa de acumular dívidas. And you stop accumulating debt. Ok? Então, se você quiser dizer não para qualquer dívida desnecessária, se desfaça do seu cartão de crédito. So if you want to say no to any unnecessary debt, get rid of your credit cards. Se quiser, eu posso cuidar dele para você. Eu prometo que eu não vou usar. I can always take care of them for you. I promise I won't use them. Por último, diga sim para eliminar qualquer dívida existente. And lastly, say yes to eliminating any existing debt. Ou seja, irmãos, não é suficiente apenas dizer não para as dívidas. In other words, it's not enough just to say no to any future debt. Nós temos que intencionalmente nos esforçar para eliminar a nossa dívida atual. But we have to intentionally make an effort to get rid of our current debt. E você precisa saber como funciona melhor para você. And you need to understand how things work best for you. Tem um homem chamado Dave Ramsey, e ele é muito famoso, muito conhecido na área financeira. There's a man by the name of Dave Ramsey who's well known in the financial E arena. ele oferece um princípio bastante interessante. And he offers a very interesting principle. Primeiro ele diz assim: se você quer se desfazer das dívidas que você tem, First, he says, if you want to get rid of your existing debt, faça uma lista de todas as suas dívidas desnecessárias, first he says, list all your unnecessary debt, da menor para a maior. from the smallest to the greatest. Ok? Faça uma lista de tudo que você tem de dívidas. So list out everything that you have. Desnecessário. Ok, irmãos? Eu não estou dizendo que se você comprou um carro, precisa do seu carro, está pagando mortgage na sua casa. Estou dizendo dívidas desnecessárias. So I'm not talking about, for example, your car, if you need your car to go to work. I'm talking about unnecessary debt. Segundo, você elimina a menor dívida, mas ainda continua fazendo pagamentos mínimos nas outras dívidas. Secondly, is that you eliminate the smallest debt while still making the minimum payments on the others. Então faça a lista e se esforce para pagar a sua menor dívida. Qual é o valor menor que você está devendo? So list out your debt and then make an effort to pay out the smallest balance first. E depois você continua com o dinheiro que você deixou de pagar nessa dívida, fazendo pagamentos nas próximas coisas que você ainda deve. And you continue taking that sum of money after you eliminate that one, continue to make payments on the other ones. Porque é menor, porque você precisa de algumas vitórias rápidas, ele diz, a fim de ficar empolgado o suficiente para quitar suas dívidas por completo. And his reasoning is that you need some small victories in order to get that excitement, in order to go forward, getting rid of your debt. Então ele elimine a menor dívida em primeiro lugar. So get rid of that smallest debt Enquanto first, você continua fazendo pagamento nas suas dívidas. as you continue to make payments on the rest. E em terceiro, quando essa menor dívida for paga, And third, when that smallest debt is paid off, você usa o que estava pagando nela para pagar a próxima dívida. you use what you were paying on that one to pay off the next. Não é uma invenção que é difícil de nós aplicarmos na nossa vida. So it's not something that is difficult to apply in our lives. Mas é muito prático e muito efetivo se fizermos dessa forma. But it's practical and effective if we do it this way. Eu creio, irmãos, que Deus quer que nós estejamos livres de
dívidas. I believe that God wants us to be free of debt. Livres de nos desesperar com relação à questão de finanças. Free from becoming desperate over our finances. Livres para poder participar com Ele do seu reino de generosidade. Free to be able to participate in His kingdom of generosity. Livres do peso de nos sentirmos pressionados porque não sabemos como é que vamos cuidar, como é que vamos tomar conta das nossas finanças. Free from the burden for being pressured without knowing how we are going to handle our finances. Mas nós precisamos tomar algumas atitudes. So we do need to take some steps. Não sei se você, como eu disse, já começou o desafio de 30 dias sem novas aquisições. As I said before, I don't know if you took me up on the 30-day challenge without new purchases. Mas eu quero te convidar para além de não fazer novas dívidas. But I'd like to invite you to, apart from simply not taking on new Se debt, você quiser atingir esse equilíbrio financeiro, if you want to attain that financial balance, você precisa eliminar as dívidas que porventura têm roubado a sua paz. you need to eliminate the debt that perhaps has robbed you of your peace. Precisa entender que as coisas não vão acontecer por acaso. You need to understand that things aren't going to happen by chance. Você precisa reconhecer aonde é que você se encontra. You need to recognize where you're at, Qual é a sua realidade atual? what your current reality is. Pontinho vermelho, você está aqui. That little red dot, you are here. Daí você pensa, onde é que eu quero chegar? And then you have to think about where you want to be. Qual que é o resultado desejado? What is your desired outcome? Será que esse resultado desejado é a visão de Jesus para as finanças, para as minhas finanças? Is this desired outcome God's vision? Será que o resultado desejado é o resultado desejado de alguém que entende o conceito de ser mordomo das coisas de Deus? Is a desired outcome an outcome from somebody who understands what it means to be a steward of God's things? E quando você então identifica qual que é o resultado desejado, a maneira de Deus, And once you are able to identify what that desired outcome is in God's vision, percorra o caminho da realidade atual até o resultado desejado. then you need to follow that path from your current reality to that desired outcome. Faça um compromisso, So make a commitment. faça um plano, Make a plan. peça ao Senhor que te dê controle sobre compras novas, Ask the Lord to give you control, give you self-control. sabedoria para administrar, para cuidar daquilo que você tem. Wisdom to manage the things that you have. Amém, irmãos? Amen? Everyone here? Yes. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. So let's stand and let's pray. Pós-oração, você é convidado para ficar conosco no nosso tempo de comunhão lá no final do corredor. So after prayer, you're invited to stay with us for our time of fellowship at the end of the hall. Mais uma vez, se você ainda não fez a inscrição para o acampamento, ainda tem vagas, ainda tem lugar para você, e nós gostaríamos muito que você viesse participar conosco. Once again, if you haven't put your name down to go to the retreat, we still have space. You're invited to be a part of that with us. Senhor, nós te agradecemos por essa noite que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos. Lord, we want to thank you for this evening that you set aside for us, where we could be together. Te agradecemos por nos desafiar, We thank you, Lord, for challenging us. desafiar-nos a viver diferente de como temos vivido, Challenging us to live differently from how we have. desafiar-nos a olhar para a realidade do que significa sermos administradores, mordomos das coisas que pertencem ao Senhor. Challenging us to look at the reality of what it means to be stewards of that which belongs to you. Senhor, hoje à noite eu quero orar pela Igreja Brasileira da Esperança, todos que estão aqui, talvez aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Lord, tonight I want to pray for the Brazilian Church of Hope, for everybody here, for those who perhaps are even visiting us for the first time, Para que o Senhor abençoe a nossa vida financeira, that you would bless our financial para que life, a gente possa atingir um equilíbrio financeiro, that we would be able to achieve a financial balance, mas que a nossa motivação seja o reino de Deus, but that our motivation in all of it will be your kingdom. que a nossa motivação seja nos desprendermos das coisas materiais para termos a nossa mente fixa, a nossa mente no céu. That our motivation will be to break free from the hold of material things and have our eyes fixed on heaven, fixed on God. Senhor, se o Senhor tem
abençoar de uma maneira super grande na área financeira. Lord, if there's anybody here that you want to bless in a great way, Com riquezas materiais. with material wealth. Senhor, nós queremos receber o que o Senhor tem para nós. Lord, we do want to receive what you have for us. Não estamos aqui dizendo que ter riquezas é errado ou que é contra a vontade de Deus. We're not here saying that having riches is wrong or against your will. Mas nós estamos querendo aprender, Senhor, como manter o equilíbrio financeiro e utilizar aquilo que o Senhor nos deu para administrarmos em prol da expansão do Teu reino. But we do want to learn, Lord, how to manage the things that you've given us and use what you've given us for your kingdom. Por cada um de nós, eu oro para que o Senhor nos dê essa clareza, Senhor, de podermos reconhecer aonde é que nos encontramos, qual é a nossa realidade atual. And Lord, for each one of us, I pray that you would give us clarity and understanding to know where we are currently at. Que o Senhor nos dê, então, a sabedoria para identificarmos qual é o resultado desejado, onde é que nós queremos chegar. That you would give us the wisdom, Lord, to identify what our desired outcome is, where we want to arrive at. Coração que é totalmente entregue ao Senhor. A heart that is completely given to you. E que o Senhor nos dê ousadia, estratégias, sabedoria, Senhor, para caminharmos esse percurso da nossa realidade atual até o resultado desejado. And Lord, that you would give us boldness, strategy, and wisdom to walk the path from where we're at to where we want to be. E que ao chegarmos lá, And when we arrive, que o Seu nome seja glorificado, that your name will be glorified, e que o Seu reino seja expandido. and that your kingdom will be expanded. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen.